Assim como uma lupa traz coisas pequenas para um foco nítido, o silêncio traz os aspectos mais importantes de qualquer situação para o primeiro plano. E o plano do Mestre dos Mestres era pavimentar o caminho e trazer luz para a humanidade, evitando que pessoas caíssem em território lúgubre de confusão. Confusão esta por falta de entendimento espiritual e moral. Provérbios capítulo 4, versículo 19, diz: "O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam." O Mestre Jesus entraria na história da humanidade como símbolo de luz. Se a luz é o símbolo do conhecimento, a escuridão é o emblema da ignorância. Se a luz é o símbolo de pureza, a escuridão é a evidência de sujeira. Se a luz é o símbolo da santidade, a escuridão é o sinal de iniquidade. Se a luz é o símbolo do amor, a escuridão é a prova do ódio. Às vezes, andamos pelo caminho do entusiasmo. Porém, entusiasmo não é suficiente. Mesmo depois do Mestre dos Mestres olhar para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Mas sempre há alguém no meio da multidão olhando para Jesus e dizendo: "Crucificai-o." Seu jeito meigo e humilde levaria pessoas a segui-lo e a aprender com seus ensinamentos. Ele recitava parábolas ou até mesmo palavras de autoestima, como: "Não temas, a outro, não chores, e a outros, tem ânimo." Mesmo com toda a sua arte de pensar e filosofia, independente do momento, extraía força para contemplar o belo. Deleite-se na história, aprendendo com Jesus. Por que a cruz? Os romanos usaram um dos métodos mais dolorosos para matar Jesus. Lucas 23, versículo 33. A crucificação era utilizada por muitas nações no mundo antigo, incluindo a Assíria, a Média e a Pérsia. A ideia pode ter se originado na prática de pendurar o corpo das pessoas executadas em estacas para exposição pública. Isso desencorajava a desobediência e zombava dos inimigos derrotados militarmente. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 40, versículo 19. "Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti." A crucificação foi praticada pelos gregos, notavelmente por Alexandre o Grande, que pendurou cerca de 2.000 pessoas em cruzes quando a cidade de Tiro foi destruída. Durante o período de controle grego e romano da Palestina, o governante judeu Alexandre Janeu crucificou 800 fariseus que se opuseram a ele. Entretanto, tais execuções foram consideradas detestáveis e anormais, tanto pelas pessoas da época como posteriormente pelo historiador Flávio Joséfo. Desde o começo, a morte na cruz foi usada para punir os escravos rebeldes e os malfeitores. A prática continuou para além do período neotestamentário, como uma forma de punição suprema para crimes militares e políticos, tais como deserção, espionagem, rebeldia, sedição e delação. Entretanto, após a conversão de Constantino ao cristianismo, a cruz se tornou um símbolo sagrado e, como meio de execução, foi abolida. A crucificação consistia na fixação da vítima com pregos ou tiras de couro pelos punhos em uma estaca horizontal que era pregada à outra, na posição vertical, fincada no solo. O ministério de Jesus foi formado por 12 discípulos, e um discípulo, por nome Judas Iscariotes, um zelote desiludido, deixou sua ambição tomar conta do seu coração. Ele era responsável pela bolsa e tratava do dinheiro dela. João, capítulo 12, versículo 6, diz que este recebeu um suborno de 30 moedas de prata para trair Jesus. Depois da traição, Jesus é levado ao sinédrio e foi condenado. Mas não negou a sua cruz, mesmo sabendo que a medida e o peso que carregou tirariam e livrariam o homem da condenação. Seguindo os passos de Jesus e sua trajetória, o homem estava prostrado mediante o erro que havia cometido,
o pecado, e tentava com seus próprios recursos resolver um grande problema da humanidade, mas não era possível. Para isso, não adiantava sacrificar animais sem mancha e sem mácula. Seria necessário um derramamento de sangue inocente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, parte B, diz: "E sem derramamento de sangue não há remissão." O significado de remissão é ação de remir, de perdoar, sentimento de misericórdia, compaixão. Mas todos esses requisitos estavam impregnados no coração do mestre. O seu silêncio incomodava, e ao abrir a boca, a notícia ganhava notoriedade e se espalhava pelos territórios. E as pessoas ficavam entusiasmadas com Jesus. A multidão respondia: "Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia." Mateus, capítulo 21, versículo 11. Já em Marcos, capítulo 11, versículo 18, diz: "Todo o povo estava fascinado pelas suas palavras." Em Lucas, capítulo 19, versículo 48, diz que todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. E Mateus, capítulo 22, versículo 33, diz: "E a grande multidão o ouvia com prazer." Era incansável. Um dia estava na Judéia, em outro momento, na Galileia. Assim era o dia a dia de Jesus, até chegar o momento de se entregar por inteiro. Esboçando o corpo de Jesus, em sua cabeça carregou uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos era uma imitação de uma coroa real para escarnecer de Jesus. João, capítulo 19, versículo 2, diz: "E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura." A veste de púrpura fez dele uma figura grotesca de um grande conquistador. Os seus olhos. Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém, chegando perto de Betfagé e Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, ou seja, prensa de óleo, mandou 2 dos seus discípulos buscar um jumentinho e seguiu sobre ele. Mesmo assim, ousou usar palavras como está escrito em João, capítulo 19, versículo 40, dizendo: "Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão." E o versículo 41 diz: "E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela." Nem o próprio Jesus poupou os seus olhos, derramando suas lágrimas com gotas de misericórdia. Suas faces. O rosto é algo bem sensível e um cartão postal. Outrora estava recebendo beijo como um ósculo santo. Mas Isaías, no capítulo 50, versículo 6, diz: "As costas dou aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem." Sua boca. A inquietação dos ambiciosos da época era vê-lo em silêncio, mas o dono do fôlego de vida, ao abrir a boca, expressava algo que impactava. Lucas, capítulo 23, versículo 34, parte A, diz: "E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lembre-se de que o poder não está no barulho, mas no controle. Seus ombros. João, capítulo 19, versículo 17, diz: "E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota." Devemos seguir a Cristo com a medida da cruz que ele nos proporcionou. Mesmo que os ombros já estejam cansados, quem fez o cálculo não errou, fez com exatidão. As costas estavam para receber açoites. O livro dos Salmos, 129, versículo 3, diz: "Os lavradores araram sobre as minhas costas. Comprido fizeram os seus sulcos." Esta imagem do tratamento brutal que havia sofrido era mais vívida ainda no ambiente rural. Todavia, até mesmo em meio às circunstâncias mais duras, Jesus foi vítima de extrema angústia mental, o que debilitou sua força física até a exaustão. Muitos dos ferimentos foram causados pelas chicotadas usadas no flagelo dos condenados. Em geral, os chicotes tinham em média 12 tiras, e cada uma possuía pedaços de ossos de carneiro. Ele recebeu 39 chicotadas, conforme previsto na lei mosaica,
totalizando 468 chibatadas. As consequências foram hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões, atingindo baço e fígado. Pense nisso. Ao caminhar com a sua cruz, não corte nenhum pedaço, porque vai precisar dela para chegar do outro lado e pode lhe servir de ponte. O seu lado para ser traspassado. João, capítulo 19, versículo 34, parte B, diz: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, para se certificar de que Jesus estava morto. Se ele estivesse vivo, sairia somente sangue. Suas mãos e seus pés foram perfurados. O salmista, no Salmo 22, versículo 16, parte B, diz: Traspassaram as mãos e os pés. As mãos e os pés prevêem claramente a crucificação de Jesus. Essas palavras são figuras de linguagem representando as terríveis vivências de Davi. Seu sangue para a propiciação dos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz: Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é a satisfação da justiça de Deus por meio do sacrifício. Sua alma deu para sacrifício de culpa. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, diz: Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O grande rei, o Senhor, repartirá o despojo da vitória com o servo Isaías, capítulo 41, versículo 8. Sua vida deu pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11, diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário dos malfeitores que tiram a vida das ovelhas, Jesus entregou sua vida física para nos dar vida eterna. Seu espírito, Lucas capítulo 23, versículo 46, diz: E clamou Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras finais de Jesus são do Salmo 31, versículo 5, onde Davi roga a Deus que o livre. O Mestre dos Mestres, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo que a cruz esteja pesada, Ele dará força para que você chegue ao seu objetivo, mas não despreze por preço de moedas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações para receber avisos sempre que postarmos conteúdo novo. Deixe seu like e comente abaixo o que achou dessa reflexão. Sua interação é muito importante para nós. Até mais!